O novo quadro Pensar para Viver nasce dentro do canal Alegria que Permanece, com um desdobramento natural do caminho já iniciado pelo programa Lectio Divina. Se a Lectio nos conduz da Escritura à vida interior, formando o coração na oração e na conversão, Pensar para Viver amplia o horizonte, busca formar a inteligência da fé, oferecendo fundamentos sólidos para compreender o tempo presente à luz da verdade. Nosso objetivo é criar um espaço de reflexão filosófica, histórica e cultural, que ilumine as grandes questões da existência humana: liberdade, verdade, amor, sofrimento, poder, sentido, dialogando com a tradição do pensamento ocidental e com os desafios contemporâneos. Não se trata apenas de analisar ideias, mas de compreender como elas moldam a vida concreta, a cultura e o destino espiritual do homem. Aqui percorremos a filosofia, a história e a antropologia para fortalecer os fundamentos da vida boa. Investigamos as raízes da crise contemporânea, discernimos suas causas intelectuais e espirituais e propomos caminhos de reconstrução interior e cultural. Se a Lectio Divina forma o coração na escuta de Deus, Pensar para Viver forma a inteligência para reconhecer a verdade. Juntos, os dois programas constroem uma identidade clara e complementar. Espiritualidade sólida, mais pensamento estruturado. Porque a alegria que permanece não nasce de emoções passageiras, mas da integração entre fé e razão, contemplação e lucidez, interioridade e cultura. Pensar é, portanto, um ato espiritual, e viver bem exige aprender a pensar à luz da verdade. O primeiro episódio tem como tema a coação à felicidade e à liberdade do amor, da posse de si à entrega de si. O diagnóstico de Byung-Chul Han em Sociedade Paliativa é quase profético. A modernidade tardia não nega a dor frontalmente, ela a anestesia. Não a enfrenta, a otimiza. Não a interpreta, a silencia. A dor tornou-se um escândalo funcional. Vivemos sob o império da positividade. A negatividade, limite, fracasso, sofrimento, culpa, silêncio, precisa ser eliminada. A própria psicologia abandona a escuta do sofrimento para administrar bem-estar. A dor é convertida em déficit de desempenho. Se dói, você não está performando bem. Se sofre, você falhou na gestão da própria felicidade. A sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho. Tudo deve funcionar, produzir, comunicar, sorrir. Seja feliz, é a nova forma de dominação. Seja livre, é a nova coação. O poder já não reprime, seduz. Ele se apresenta como liberdade. É o que Han chama de poder smart, permissivo, invisível, internalizado. O indivíduo vigia a si mesmo, cobra-se, otimiza-se, confessa publicamente seus desejos nas redes, expõe sua intimidade como capital simbólico. A dor, porém, não encontra lugar. Na sociedade do martírio, o sofrimento tinha sentido transcendente. Na sociedade disciplinar, a dor ainda era suportada em nome de um fim maior. Na sociedade hedonista, a dor é desprovida de sentido. O corpo já não é meio para um fim elevado, é fim em si mesmo. Por isso sofre mal.
Quando a dor perde sentido, ela se torna insuportável. Quando a dor é silenciada, a verdade também é. A anestesia, farmacológica ou digital, impede a crítica. Em vez de transformação social, oferece-se gestão emocional. Não se reformam estruturas, treinam-se mentalidades. Não surgem revolucionários, mas coaches motivacionais. O fracasso deixa de ser estrutural e passa a ser psicológico. Em vez de revolução, depressão. O sofrimento é privatizado. A felicidade é coisificada. E aqui tocamos um ponto decisivo. Quem não é receptivo à dor, fecha-se também à felicidade profunda. É exatamente nesse ponto que a mística de São Bernardo de Claraval se torna resposta. Ele revela o itinerário do amor, da obediência ainda imperfeita até a união transformante. Assim, há 3 movimentos que quero abordar. Primeiro, a pedagogia do amor em São Bernardo. Também o processo de degradação do egoísmo, à luz de Gênesis. E o contraste místico, sentidos feridos versus sentidos transfigurados pela graça. Falemos sobre a dimensão mística da perfeição segundo São Bernardo. O amor que cresce da obediência à união. São Bernardo, especialmente nos sermões sobre o Cântico dos Cânticos, descreve 4 graus do amor. Primeiro grau, amar-se a si mesmo por si mesmo, instinto natural. Amar a Deus por causa dos benefícios recebidos. Terceiro, amar a Deus por Ele mesmo, Deus. E quarto, amar-se a si mesmo por causa de Deus, que é a união transformante. Assim, ele sintetiza esse caminho dizendo que o amor começa na obediência, amadurece na confiança e culmina na união. Falemos sobre o amor que começa na obediência. No início, o homem ama a Deus porque precisa dele. É uma obediência ainda misturada com interesse. Mas é real. A lei, como no livro do Deuteronômio, educa o coração. Ela disciplina o amor como um pai disciplina o filho. A obediência purifica os sentidos, ordena os afetos e cria espaço interior. Segundo aspecto, amor que amadurece na confiança. À medida que experimenta a fidelidade de Deus, o coração passa do medo à confiança. Aqui ecoa o Salmo 118. Felicidade em guardar a lei. O amor deixa de ser mera submissão e torna-se adesão livre. O Espírito Santo começa a mover a alma interiormente. E o terceiro aspecto, amor que culmina na união. A perfeição evangélica, diz o Senhor Jesus em Mateus 5. Sede perfeitos. É caridade plena. Para São Bernardo, a união não é fusão ontológica no ser, mas conformidade de vontade. A alma quer o que Deus quer. A lei encontra sua plenitude no Evangelho. E o Evangelho encontra sua plenitude na caridade. Falemos sobre o processo de degradação do egoísmo. Agora o contraste. Olhemos para a queda em livro de Gênesis 3. O texto mostra um processo sensível e progressivo. Primeiro, a mulher viu que o fruto era bom. Era agradável aos olhos. Era desejável para adquirir sabedoria. Tomou e comeu.
Aqui temos a dinâmica da degradação. Primeiro, olhar desordenado. O pecado começa pela percepção mal interpretada. O mundo apresenta o bem aparente como absoluto. O egoísmo nasce quando o olhar deixa de referir-se a Deus. Depois, o desejo inflamado. O que era percepção torna-se cobiça. O demônio explora os sentidos, exagera promessas e distorce a confiança. A vontade afasta-se da obediência. E por último, a apropriação. Tomar o fruto simboliza a autonomia radical. O homem deixa de receber e passa a se apropriar. O egoísmo culmina na ruptura da comunhão. Note, há dois processos opostos. A degradação do egoísmo, que começa nos sentidos, cresce na desconfiança, culmina na autonomia orgulhosa, produz isolamento e torna o homem vulnerável ao mundo e ao demônio. O mundo reforça o desejo desordenado, o demônio reforça a mentira e a carne inclina-se à autossuficiência. O outro processo é o aperfeiçoamento do amor. Começa na obediência, cresce na confiança, culmina na união, produz comunhão e abre o homem à graça. Aqui entram três realidades decisivas. Primeira, a graça. Para Santo Tomás de Aquino, a graça eleva a natureza. Ela não destrói os sentidos, os ordena. Segunda realidade é a igreja. A igreja é o espaço pedagógico onde o amor amadurece. Sacramentos curam a memória do pecado. A palavra ilumina os sentidos e a comunhão restaura o vínculo rompido. A terceira realidade é o Espírito Santo. Ele transforma os sentidos feridos em sentidos espirituais. Onde antes havia curiosidade desordenada, nasce contemplação. Onde havia cobiça, nasce caridade. Onde havia apropriação, nasce a entrega. Sobre os sentidos, da vulnerabilidade à transfiguração. Na queda, o olhar capturou, o desejo inflamou e a mão tomou. Na graça, o olhar contempla, o desejo busca a Deus, a mão serve. O egoísmo contrai o coração, o amor o dilata. São Bernardo diria: o amor cresce à medida que o eu diminui. Assim concluímos dizendo que a perfeição cristã não é impecabilidade psicológica, é vontade conformada, é sentidos ordenados, é coração dilatado, é comunhão restaurada. O pecado prometeu ser como Deus pela autonomia. O Evangelho oferece ser como o Pai pelo amor. Um caminho isola, o outro une. Um começa na sedução sensível, o outro começa na obediência humilde. Para Bernardo, a perfeição não nasce da eliminação da negatividade, mas da sua transfiguração no amor. O amor começa na obediência, isto é, no reconhecimento de um limite. Amadurece na confiança, isto é, na entrega da própria vontade. E culmina na união, ou seja, na perda de si em Deus. A Sociedade do Desempenho diz: afirme-se. Bernardo diz:
entregue-se. A cultura da positividade elimina a cruz. A mística cristã, o evangelho genuíno, a assume como passagem. Para Bernardo, a dor não é buscada por si mesma, mas acolhida quando se torna lugar de purificação do amor. O sofrimento, unido a Cristo, não é fracasso, é fecundidade escondida. A passividade do sofrer torna-se atividade do amor. A vulnerabilidade converte-se em abertura. Onde Ram vê anestesia, São Bernardo vê possibilidade de êxtase, saída de si. A perfeição, segundo ele, é a dilatação do coração até amar a Deus por Ele mesmo. Isso implica atravessar a noite do desinteresse, o despojamento do ego, a purificação das motivações. É um caminho que passa necessariamente pela experiência da própria insuficiência. A sociedade paliativa evita a dor porque idolatra o eu. A vida cristã autêntica atravessa a dor porque deseja a união. Sem dor não há purificação. Sem purificação não há liberdade. E sem liberdade não há amor perfeito. O paradoxo é claro. Ao tentar eliminar toda a negatividade, nossa cultura elimina também a possibilidade de transcendência. Ao recusar o sofrer, fecha-se à profundidade do amar. São Bernardo nos recorda: o amor que não suporta perder-se ainda não amadureceu. A perfeição não é desempenho máximo, mas doação máxima. Não é autossuficiência, mas comunhão. Talvez a pergunta decisiva para nosso tempo seja esta: estamos anestesiando a dor ou permitindo que ela, unida à graça, nos purifique e nos conduza à verdadeira união? Porque só quem aceita a travessia da cruz descobre que a felicidade não é produto, é participação no próprio amor de Deus. Deixo uma pergunta para exame interior. Meus sentidos hoje estão formando um coração obediente ou alimentando um ego que se basta? Ficamos por aqui. Deus abençoe você.